Oi gente, meu nome é Joaquim. Hoje eu vou falar sobre um escorpiano. Esse escorpiano tem ascendente em aquário e lua em virgem. Se algum de vocês tem alguma dessas características, eu peço que assista mais, que eu vou explicar melhor para passo a passo. E, bom, começando pelo signo, né? O signo solar, que é escorpião. No caso do escorpião, o que acontece? Ser escorpiano traz muitas características para uma pessoa. Ela normalmente é muito intensa, muito profunda, tem aquele olhar meio enigmático, assim, que você não consegue distinguir o que ela está observando em você. Muitas vezes até é como se a sensação de quem está sendo observado é como se aquela pessoa de escorpião conseguisse ver os mínimos defeitos que você tem, as coisas mais profundas que nem você consegue observar. O escorpião tem muito disso, essa pegada mais obscura, mas que não necessariamente é ruim. Na verdade, isso é muito bom para quando ele vai lidar com emoções. Se você tem algum amigo escorpiano, provavelmente você deve ter visto já ele tocar, quando você vai desabafar com ele tocar em pontos da sua vida que às vezes você nem mesmo sabia que estava rolando, e ele te dá na sua cara como se aquilo fosse uma coisa mais simples do mundo. Isso é muito normal para escorpião, porque ele vive todo esse submundo, entre aspas, de coisas que ele é capaz de sentir e que as pessoas, no geral, não têm essa capacidade, essa tranquilidade para sentir. E o ascendente? Bom, o ascendente, que está, nesse caso, em aquário, ele fala muito sobre uma necessidade desse escorpiano de demonstrar mais familiaridade com as amizades, com o todo. É um escorpiano mais ligado a sair com os amigos, que não é tão fechado quando os escorpianos de uma forma geral. Ele tem Mercúrio também em Sagitário, o que leva toda esse conceito de amizades. Então não é aquele escorpiano que fica trancado e que é todo fechado, entendeu? Ele é aquele escorpiano que tem sim toda a sua capacidade de esconder aquilo que ele não quer que as pessoas saibam dele, de se privar de certas situações de conflitos e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, ele gosta de estar perto dos amigos, gosta de estar perto de várias pessoas, gosta de se comunicar bastante com essas pessoas, é bem alegre, percebe as nuances no dia a dia, quando pessoas, por exemplo, pessoas na rua estão passando fome, quando ele passa por essas situações, aquilo não tem um viés a mais para esse escorpiano. Ele olha aquilo com segundos olhos, que são os olhos do aquariano. Então não é só um escorpiano fechado, ele tem também esse lado dele de perceber as nuances das situações, de perceber o todo, de gostar muito dos amigos, sair e tudo mais. Bom, e a lua? Vamos falar um pouco da lua agora? A lua dele está em virgem. A lua em virgem, de forma geral, ela traz para esse escorpiano um sentido muito de organizar-se, de como se ele tivesse, ele colocasse bem, assim, estipulasse bem os sentimentos dele. O escorpião normalmente já é um signo muito, eles sentem muito forte as coisas, então assim, normalmente eles tentam se privar de demonstrar os sentimentos, de colocar para fora aqueles sentimentos. Eles tentam se precaver e normalmente só se abrem com pessoas que eles têm muita confiança. Isso normalmente, né? No caso desse escorpiano aqui, ele tende a fazer isso, e além disso, ele tende a estipular o que ele vai sentir e o que ele não vai sentir. Sabe aquela coisa de que são poucas as pessoas que têm essas características, né? Normalmente é mais lua em signo de terra. Eu, por exemplo, tenho essa característica. Então, assim, é muito comum para pessoas com a lua no signo de terra, elas passar por algumas situações, e isso mais em Virgem ou em Capricórnio, luas em Virgem e Capricórnio. Passar por alguma situação e essa pessoa parar e pensar, falar assim, eu não quero sentir isso agora, não vou sentir isso agora. E aí o que ela faz? Ela bota aquilo numa caixinha, guarda e fala, depois eu lido com isso. Isso é muito comum
em pessoas que têm lua em signo de terra. No caso do escorpiano é um pouquinho mais forte, porque tem essa questão toda da intensidade e da questão de esconder sentimentos, que é muito comum do escorpiano. Bom, e agora falando um pouco sobre a Vênus dele, né? Eu vou entrar agora nas questões amorosas. A Vênus dele está em escorpião também. O que quer dizer que ele é muito intenso nos relacionamentos, ele demora a se entregar, mas quando se entrega, o parceiro sente que aquela pessoa está se doando toda. É como se, quando ele consegue se entregar, quando ele consegue perceber que há confiança, há reciprocidade na questão do relacionamento, ele consegue se entregar bastante, e ele é aquele tipo de pessoa que percebe o que o parceiro está sentindo, tenta ajudar, é capaz até de se prejudicar para tentar ajudar o parceiro. Bom, essa Vênus então está nesse sentido, então está em escorpião, é uma questão muito profunda, de relacionamentos mais profundos, gosta também um pouco de coisas intensas. Bom, ele tende a buscar pessoas que normalmente estão no centro das amizades. Como assim? São aquelas pessoas que diante de um grupinho, elas estão lá no centro, elas têm toda uma atração energética e coloca as pessoas perto. Ele também tende a buscar pessoas com uma necessidade, uma vontade de ir atrás. São pessoas que vão atrás do que querem, que são muito ligadas à família também. Ele gosta de pessoas que são protetoras, no sentido que cuidam das pessoas que eles consideram como família. Também pessoas ligadas com cuidar de animais também, pessoas que gostam dos animais. Essa pessoa aqui de escorpião tende a gostar dessas pessoas. E aí, continuando, a gente tem um Marte em Virgem. O Marte em Virgem, neste caso, ele dá uma certa metodicidade para esse escorpiano. Porque assim, além dele ter a Lua, que já está em Virgem, ele tem essa ação dele, porque Marte é ação. Essa ação dele é muito virginiana, então ele gosta das coisas organizadas, ele tende a organizar as coisas quando ele, diante de um conflito, por exemplo, quando tem dois amigos dele brigando. O que ele faz? Ele tenta mentalmente primeiro organizar para conseguir estipular o que fazer, passo a passo, para conseguir fazer aquela situação ali se resolver. Ou até com ele mesmo, diante de um conflito no trabalho, na vida, ele tende a parar, colocar como se fosse, entendam como se fosse uma arrumadeira, alguém que vai arrumar algum lugar, que primeiro para, olha a situação, analisa e aí começa a organizar, passo por passo, até que tudo esteja completamente harmônico e esteja resolvido. A questão de resolução de problema desse escorpiano é assim. E aí, continuando, ele tem Júpiter em Peixe. Ou seja, ele tende a expandir muito na casa do conhecimento com a espiritualidade, do conhecimento com o divino, da relação com o todo, não com um ser único. É uma pessoa que tende a entender muito que a gente não é um só, que a gente é um conjunto, que a gente, como eu já falei nos outros vídeos, nós fazemos parte de um conjunto. Essa pessoa tende a buscar muito essa questão espiritualista, espiritualidade, e aí se ligar a isso. Essa parte é muito interessante para ele. E aí ao mesmo tempo ele tem Saturno em Áries, que está retrógrado, ou seja, e está em Áries. Então, já falei, né? Saturno está retrógrado em Áries. E o que significa esse Saturno retrógrado em Áries? Ele traz, de forma geral, toda uma questão de necessidade de autoafirmação. Ele tem dificuldade em se autoafirmar, em ir atrás do que ele almeja, do que ele quer. Às vezes ele pensa muito, estipula muitas metas, como eu falei do negócio do Virgem, né? Às vezes ele estabelece muitos passos e às vezes ele não executa, não vai atrás, não dá cabeçada e vai atrás, porque Áries é muito essa questão da iniciativa. Então, se o Saturno dele tá em Áries, ele tem que trabalhar essa área da iniciativa, do impulso, da ação. Seria interessante para essa pessoa viajar também, fazer viagens, quem sabe até sozinho, para conseguir se autodescobrir. Isso é muito interessante.
fazer coisas sozinho para esse escorpiano pode ser muito difícil. E aí ele tende a buscar mais ir com os amigos e tudo mais, mas ele poderia trabalhar mais esse lado de fazer sozinho. E aí, eu vou falar um pouquinho agora, para finalizar, da questão do trabalho e família, né? Já passei por praticamente tudo, então trabalho e família. Bom, a questão familiar dele, deixa eu só dar uma olhada aqui, tá, só um segundo, tá em Touro, ou seja, ele é aquela pessoa que para a família dele ele vai estar sempre lá para resolver conflitos, para ajudar em questões materiais, para se alguém da família dele precisar de alguma ajuda dele, em determinado momento da vida, ele vai atrás, ele faz o que tem que fazer, mas ele também às vezes ele provavelmente não gosta de que os familiares ao redor dele fiquem muito no pé dele. Ele gosta mais de um espaço mais tranquilo, gosta de estar junto com as pessoas, mas ao mesmo tempo não me é oportuno demais, porque senão eu não vou ficar bem. E a questão do trabalho dele está ligado à autotransformação. Então, ele pode passar por vários momentos na carreira dele que ele acha que ele não sabe mais o que fazer, ou que todas as coisas que ele fazia antes é como se ele tivesse acabado aquilo tudo. Um trabalho, por exemplo, de muito tempo, às vezes acaba de uma forma abrupta, e aí ele fica sem entender muito bem o que fazer, e isso é normal para ele, mas à medida que isso vai acontecendo, ele vai construir uma carreira, ele vai evoluir, e esse processo de estar num trabalho, acontece alguma coisa, aquilo tudo desmorona e aí começa de novo. À medida que aquilo vai começando de novo e vai acontecendo novos e novos ciclos, ele vai se desenvolvendo muito nesse sentido. Bom, é isso, terminei. Obrigado por vocês terem assistido até o final, e eu vou continuar fazendo mais vídeos sobre os mapas que ainda faltam, tá bom?